Bom, pessoal, então um bom dia. Então hoje, como eu prometi na aula, vim gravar aquela aula que, por aquele desencontro dos horários, a gente acabou não tendo ontem, tá? Então essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro encontro falando sobre as equações polinomiais, vai ser meio que um remember de coisas que vocês já tinham visto anteriormente, tá? Então, esse, esse termo equações algébricas ou equações polinomiais, ele vai surgir para vocês lá no sétimo ano. Deixa eu trocar a cor aqui, porque senão vai ficar ruim de enxergar. Lá no sétimo ano, quando vocês começaram a ver o conceito de equações. Então, aparecia lá, por exemplo, a equação 2x mais 6 igual a zero, né? Então, 2x mais 6 igual a zero, que gerava para a gente um valor que a gente chamava de solução ou raiz da equação, que é x valendo menos 3, que é o valor que torna essa expressão equilibrada ou essa igualdade verdadeira, né? Então, x igual a menos 3. Aí lá no nono ano, peraí que deu tilt aqui na caneta, vamos continuar. Lá no nono ano, vocês tiveram contato com a equação do segundo grau. Então, tipo x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E aí vocês viram que esse tipo de equação apresentava duas soluções. Aqui, nesse caso, x elevado ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vocês tinham como solução 2 e 3. x' 2, x duas linhas 3. Então, característica da equação do segundo grau, apresentar duas soluções. Tá? Aqui apresentava uma solução. E lá também vocês tiveram no nono ano contato com um tipo específico de equação de grau maior do que 2, que eram aquelas que vocês chamavam de equações biquadradas. Tá? E essa equação apresentava para a gente 4 soluções. Então, x', x duas linhas, x três linhas, x quatro linhas. Ela sempre apresentava para a gente 4 soluções. E o número de soluções da equação ele sempre vai estar diretamente ligado com o grau que o polinômio que compõe essa equação está escrito. Tá? Então, nesse nosso primeiro slide, a gente vai ter o quê? Bom, então, denomina-se equações polinomiais ou algébricas as equações do tipo polinômio inteiro de um lado e do outro lado da igualdade somente o zero. Então, x menos 4 igual a zero, x elevado ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero, x elevado ao cubo menos 7x igual a zero, e assim por diante. São equações onde p de x é um polinômio de grau maior ou igual a 1, e após o sinal da igualdade a gente vai ter o zero. Ou de um dos lados da igualdade a gente vai ter somente o zero, e o polinômio todo do outro lado da equação. Então, as raízes ou conjunto solução da equação algébrica seguem aquele mesmo conceito para a raiz de polinômio p de x. São os valores que tornam o polinômio p de x igual a zero, são os valores que tornam a expressão p de x igual a zero realmente igual a zero. Tá? Grau da equação algébrica e grau do polinômio, mesmo significado. Tá? Grau 1, grau 2, grau 3 e assim por diante.
maior potência da variável na equação vai representar o seu grau. E aqui uma situação que é só uma constatação, tá? Duas equações são ditas equivalentes quando elas possuem a mesma solução. Então, por exemplo, a equação x mais 3 igual a 0, que tem solução x igual a menos 3, e a equação, por exemplo, 2x mais 6 igual a 0, que também apresenta como solução x igual a menos 3. Ambas zeram. Quando eu troco x por menos 3, elas vão ser ditas equivalentes. E aí, aqui somente uma exemplificação dos nossos graus de equações, né? Maior grau da variável na equação vai representar o seu grau. Então, equação de grau 4, equação de grau 10. Tá? E aqui a gente tem o teorema fundamental da álgebra. Toda equação algébrica, ou para ser uma equação algébrica ou polinomial, ela precisa apresentar pelo menos uma raiz dentro do conjunto dos complexos. Ela pode ser real ou imaginária. Então, justamente essa situação. A definição de equação polinomial, que diz que ela tem que ter pelo menos grau 1, tá? Ela vai apresentar para a gente uma solução que é 3, aqui x elevado ao quadrado mais 1 igual a 0, apresenta como raízes os números i menos i. X elevado à quarta menos 81 vai ter a raiz real 3, a raiz imaginária menos 3i e outras raízes que podem acontecer aqui também. Eu já vou colocar aqui para vocês de antemão. Vocês estão vendo aqui que eu tenho i e menos i como raízes dessa equação? Isso aqui não é uma coincidência, tá? No próximo slide, a gente vai, no próximo que vem agora ou no outro, a gente vai colocar isso como informação, mas as raízes complexas, elas nunca vêm sozinhas. Elas sempre vêm aos pares. E esses pares são z e z bar. Tá? Então, se z é a raiz da equação i, a sua conjugada também é. Lembra que z é do tipo a mais bi, e z barra vai ser do tipo a menos bi. Tá? Então, sempre que vier uma raiz complexa, ela sempre vai vir junta, vai vir de braço dado, vai vir com a irmã dela, com a sua conjugada, a menos bi. Então, z é i, z barra é menos i, lembra que o conjugado é a parte imaginária com sinal trocado, né? Então, se z é igual a mais bi, z barra é a menos bi. Então, nessa equação aqui, por exemplo, que diz que menos 3i é a raiz dessa equação, eu tenho 4 raízes. Lembra que o grau da equação diz respeito a quantas raízes ela tem, então, x, a quarta potência, então, 4 raízes, menos 3i. De antemão, eu consigo afirmar que a x3 é 3i, que é o conjugado de menos 3i. E aí, aqui observando 3 elevado à quarta de 81, como nosso expoente é ímpar, o nosso expoente é par, uma outra raiz que também vai dar 81 e com 81 vai dar 0, é menos 3. Tá? E aí aqui essa equação eu coloquei proposital para vocês, somente para frisar aqui, ó, que isso aqui é coincidência. Ter acontecido a raiz 3 e a raiz menos 3. Tá? Não quer dizer que se 3 for raiz, menos 3 também vai zerar a equação. O que vale é isso aqui. Essa expressão é válida para números complexos e também para raízes irracionais, as respostas que são são raízes, as soluções da equação,
mas aqui a gente tem a relação de z e z barra, ou o número complexo z e o seu conjugado, que no caso aqui menos 3i mais 3i. Ok? Bom, e aí a gente vai efetivamente para nossas propriedades iniciais. Tá? Então, toda equação algébrica de grau n possui exatamente n raízes. Então, eu já tinha falado sobre isso. Então, grau 2 vai ter 2 raízes, grau 3 vai ter 3 raízes, grau 2 vai ter 2 raízes. Uma observação aqui para essa última equação. Observem que o x' dela, o x1 e o x2 dela são 2. Lá no nono ano, vocês costumavam dizer que ela apresentava somente uma raiz. E realmente, ela apresenta só uma raiz. Mas, aqui a gente vai usar o termo multiplicidade. Tá? Aqui a gente vai usar o termo multiplicidade, que nada mais é do que o número de vezes que um número é a raiz da equação. Tá? Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, que essa equação x elevado ao quadrado menos 4x mais 4, eu vou dizer que dessa equação, 2 é raiz com multiplicidade dois. Enquanto que, por exemplo, nessas aqui, ó, x1, 0, x2, 1, x3, menos 1, essas três raízes aqui são simples. Aqui 2 e 3 também são simples, porque elas acontecem só uma vez. Então, eu vou dizer que elas são raízes simples, ou que a multiplicidade dessas raízes nessas equações de cima aqui é 1. Elas são raízes da equação somente uma vez. Tá? Bom, isso aqui a gente já tinha comentado. Se b for raiz de p de x, então p de x é divisível por x menos b. Lembra que aqui a divisão por x menos b carrega a gente para dois caminhos, Briot-Ruffini e teorema do resto. Tá? E mais especificamente aqui, quando a gente fala de raiz, a gente entra no teorema de D'Alembert, que vai falar especificamente do resto zero. Então, aquele caso lá que o P de B é igual a zero, tá? E o Briot-Ruffini, quando a gente trabalhar com o esquema de Briot-Ruffini, o resto da divisão tem que ser zero. Então, a gente tem esses dois caminhos aqui para seguir a verificar se o número 1 é a raiz dessa equação. Bom, para ele ser raiz dessa equação, o resto da divisão por x menos b, no caso aqui x menos 1, tem que ser igual a zero. Então, é essa verificação que a gente vai fazer aqui. Lembra lá? Coloco o valor que eu quero saber se é raiz ou não na primeira posição da nossa grade do Briot-Ruffini, coeficientes 1, menos 3, 4 e termo independente, menos 2. Então, 1, menos 3, 4, e lá depois do pontilhado, o termo menos 2. E aí a gente vai para o nosso Briot-Ruffini. 1 vezes 1 dá 1, menos 3 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2 mais 4 dá 2. 2 vezes 1, 2, menos 2 dá 0. Opa, então, 1 é a raiz dessa equação. Então, uma informação já está completa. 1 é a raiz da nossa equação, porque o resto da divisão por x menos 1 deu 0.
E aí a gente vai para a nossa segunda parte, que é obter as demais raízes. Bom, para obter as demais raízes, a técnica que eu vou mostrar aqui obriga essa situação. O resto da divisão tem que ser zero. O resto da divisão tem que ser zero. E aí o que acontece? Lembra que quando a gente faz o processo de Breuer-Fini, a gente baixa o grau da nossa equação em uma unidade, já que a gente está dividindo por um polinômio de grau 1. Né? Então, x elevado ao cubo menos 3x elevado ao quadrado mais 4x menos 2 igual a 0. Eu baixei ela de grau 3 para grau 2, então 0, 1, 2, me sobra aqui a equação x elevado ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0. Ok? Então, me sobrou aqui essa equação. A gente tirou uma das parcelas dessa equação, que é a raiz igual a 1. E a nossa equação não vai ter 3 raízes, porque ela é de grau 3. As outras duas raízes vão aparecer aqui. Então, basta a gente resolver essa equação do segundo grau que sobrou. Tá? E aí, assim, o pessoal que tem costume de trabalhar com soma e produto, às vezes ele não dá certo. Lembra aqui que é soma menos B sobre A, então, como A é 1, é só o B com sinal trocado, e o produto é o C com seu sinal mantido. Então, me deem aqui dois números cuja soma seja 2 e o produto seja 2. E aí você vai ficar pensando aqui e não vai conseguir chegar numa resposta de pronto, como tem algumas equações em que a gente consegue ver isso, tá? Justamente porque aqui a gente está num campo maior de raiz, lembra que aqui a gente entrou nos números complexos, pode ser irracional, então vai para a básica, tá? Então olha lá, delta igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o nosso delta é igual a b elevado ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado, que dá 4, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8, então 4 menos 8. Então, o nosso delta vai valer menos 4. E aí está o porquê que a gente não conseguia enxergar a soma e produto aqui de antemão. Por causa desse delta negativo, a gente vai ter uma raiz imaginária e uma raiz complexa. Então, vamos lá. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, o nosso x vai ser menos b, menos 2 dá mais 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Como não tem raiz quadrada de número negativo nos números reais, a gente usa o nosso i para identificar que raiz quadrada de menos 4 são duas unidades imaginárias. Sobre 2a. 2 vezes 1, 2. E aí a gente vai ter 2, 2 e 2 simplificou. Então, o nosso x vai ser 1 mais ou menos i. E aqui a gente tem as três raízes dessa equação, que vão gerar para a gente a nossa solução. Solução, primeira delas, que a gente já sabia, era 1. 1 mais i, 1 menos i. Tá ok? E aí, olha só, voltando àquilo que eu falei lá. As raízes complexas sempre vêm aos pares, ela e o seu conjugado. Tá bom? Então, ela e o seu conjugado sempre vêm juntas como raízes de uma equação, de grau 3, 4, 5, 6. E aí, por isso que aqui vai explicar o motivo de uma equação de grau 1
não ter raiz imaginária. Porque as raízes imaginárias, se vem uma, ela sempre vai precisar um segundo espaço, que é o espaço para sua conjugada. Tá ok? E aí a gente vai para o nosso último exemplo. Tá? Bom, aqui vai trazer justamente a ideia que eu já falei, as raízes imaginárias sempre vêm aos pares, e aí, como eu falei para vocês já lá acima, isso vale também para as raízes irracionais, tá? Na letra A, ele pede para a gente verificar se o número complexo I é raiz de P de X. Então, basta a gente jogar no Brio-Ruffini e verificar se o nosso resto da divisão dá zero. Então, joga lá. I, 1, 2, 3, 2 e 2. 1, 2. Deixa eu só aumentar aqui o nosso espaço que a gente vai precisar. Um, 2, 3, 2 e 2. E aí a gente vai lá para o nosso Brio-Ruffini. Desceu 1. 1 vezes I dá I. I vezes I mais 2 vai dar I mais 2. I mais 2 vezes I. I vezes I daí elevado ao quadrado. Lembra que I elevado ao quadrado é menos 1. E I vezes 2, 2I. Tá? Então, menos 1 mais 2i mais 3. 3 menos 1, 2. Vai ficar 2 mais 2i. 3 menos 1. 2 mais 2i vezes i. Então, 2 mais 2i vezes i. I vezes 2i dá 2i. I vezes 2i dá 2i elevado ao quadrado. Vai ficar menos 2. Tá? Menos 2 mais 2 dá 0. Esse com esse aqui vai se anular, então vai sobrar para a gente só o 2i. E 2i vezes i, 2i elevado ao quadrado, que dá menos 2, menos 2 mais 2, que dá 0. Ok? Então, deu 0 e é raiz. E aí aqui a gente já ganha um brinde. Se I é raiz, o seu conjugado menos I também é raiz. Tá? E o item B, eu paro por aqui, porque foi onde eu consegui chegar com as demais turmas. Tá? O item B a gente conversa na aula de sexta-feira. Aliás, na aula de quinta-feira, né, gente? Então, bons estudos para vocês. E aí, qualquer hora, a gente se encontra.